Saiu recentemente a primeira imagem de Russell Crowe, já caracterizado como Gabriele Amorth. O filme se chamará O Exorcista do Papa e conta a história de Gabriele, responsável por mais de 100 mil exorcismos. Vamos conhecer a história do Exorcista do Papa? Gabriele Amorth nasceu em 1º de maio de 1925, sendo ordenado sacerdote em 1954 e nomeado padre exorcista em junho de 1986, sob a tutela do padre Cândido Amantini, no qual ele tinha profundo respeito e gratidão por tudo aquilo que lhe foi ensinado durante 15 anos. Até se aposentar, Amorth foi o principal exorcista da Diocese de Roma, sendo também membro da Congregação Sociedade de São Paulo, que teve como fundador o padre Tiago Alberione, sendo também importante autor de livros sobre o exorcismo, como Novos Relatos de um Exorcista. O rosto de Amorth é um símbolo do difícil trabalho que por anos enfrentou. Seu esforço o colocava frente a frente com Satanás todos os dias e com os muitos problemas e sofrimentos de quem o procurava. Além de padre e escritor, foi também pregador, professor e jornalista profissional durante muitos anos, sendo diretor da revista Madre de Dio. Ainda em 1959, desempenhou um papel determinante na consagração da Itália ao Coração Imaculado de Maria e foi eleito para a Pontifícia Academia Mariana Internacional. Já em 1990, fundou a Associação Internacional dos Exorcistas, do qual foi presidente honorário até o ano 2000. Contudo, tal associação só foi reconhecida pelo Vaticano através do Papa Francisco no ano de 2014. Podemos considerar como seu legado 6 advertências que ele deu sobre o diabo. 1. Satanás está sempre ativo, é o tentador desde o princípio. Em uma entrevista de junho de 2004 realizada pelo vaticanista italiano Sandro Magister, Padre Amorth falou sobre a situação do satanismo e a ação do demônio na cultura de hoje. De modo geral, Satanás está sempre ativo, é o tentador desde o princípio. Ele faz tudo para que o homem peque e cada vez que o mal é feito, ele está por trás, deixando claro que é o homem quem decide livremente suas ações. Mas também existe a ação extraordinária do maligno. Esta é a possessão diabólica, disse ele naquela ocasião. 2. O mundo está sob o poder do diabo. No livro O Último Exorcista, escrito junto com o vaticanista Paolo Rodari, o Padre Amorth assegurou que o mundo está sob o poder do diabo e, junto com Satanás, muitos de seus profetas, pessoas que a Bíblia chama de falsos profetas. Falsos porque conduzem a mentiras e não à verdade. Essas pessoas existem tanto fora como dentro da igreja. São facilmente reconhecíveis. Dizem que falam em nome da igreja, mas falam em nome do mundo. Exigem da igreja que assuma os papéis do mundo e, falando assim, confundem os fiéis e conduzem a igreja a águas que não são dela. São as águas do maligno, afirmou. 3. Satanás ataca sobretudo o Papa. Também em seu livro O Último Exorcista, Padre Amorth destacou que Satanás ataca sobretudo o Papa. Seu ódio pelo sucessor de Pedro é feroz. Depois do Papa, Satanás ataca os cardeais, bispos e todos os sacerdotes e religiosos. É normal que seja assim. Ninguém deve se escandalizar. Os sacerdotes
são chamados a uma dura luta espiritual. 4. Invocar João Paulo II é eficaz contra o diabo. Em maio de 2011, Padre Amorf disse ao site ACI Digital que São João Paulo II se tornou, nos últimos anos, um poderoso intercessor na sua luta contra o demônio. Já perguntei ao diabo mais de uma vez, por que você tem tanto medo de João Paulo II? E eu tive 2 respostas diferentes, ambas interessantes. A primeira, porque ele desarmou meus planos. Acredito que com isso se refere à queda do comunismo na Rússia e na Europa Oriental, colapso do comunismo. Outra resposta que o diabo me deu foi porque arrebatou muitos jovens das minhas mãos. Há muitos jovens que, graças a João Paulo II, se converteram. Talvez alguns já fossem cristãos, mas não praticantes, e depois, com João Paulo II, voltaram a praticar, disse ele. 5. O demônio quer a morte da igreja, porque ela é a mãe dos santos. Padre Amorf se referiu à campanha de difamação contra o então Papa Bento XVI, a quem alguns acusaram de encobrir abusos sexuais cometidos por membros do clero, quando na verdade foi ele quem estabeleceu a política de tolerância zero. O exorcista denunciou na ocasião que o demônio usa os padres para culpar toda a igreja. O demônio está contra a igreja, quer a morte da igreja porque ela é a mãe dos santos. Combate a igreja através dos homens da igreja, mas com a igreja não tem nada a fazer. 6. O intercessor mais eficaz de todos é a Virgem Maria. Em maio de 2002, questionado sobre qual intercessor é o mais eficaz de todos, Padre Amorf disse ainda ao site ACI Digital que certamente a Virgem é a mais eficaz e quando a invoca como Maria. Uma vez perguntei a Satanás: mas por que você fica mais assustado quando eu invoco a Nossa Senhora do que quando eu invoco Jesus Cristo? Ele respondeu: porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por ele.